Olá, mulher de fé! 30 dias, 30º dia do nosso propósito de 40 dias. Faltam só 10 dias para o nosso propósito acabar. E eu espero de coração que você esteja conseguindo ouvir o que o Senhor tem para te dizer nesses dias. E mais do que ouvir, viver o propósito de Deus. E hoje a palavra vem nos dizer exatamente sobre isso. Sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Jeremias 29:11. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor. Desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Nós temos a sensação, alguns dias da nossa vida, que a gente não está entendendo nada, não é? Os sonhos parecem distantes, o casamento não vai bem, a vida financeira está indo por água abaixo, não estou conseguindo direito educar os meus filhos. Enfim, a sensação que temos no nosso coração é: nada vai adiante, Senhor. E aí o Senhor vem nos lembrar que existe tudo abaixo do céu. Existe um tempo de espera para tudo. Só que a gente tem que saber como viver esse tempo de espera. Por quê? Porque cada um de nós temos um propósito aqui. Só que para a gente viver melhor o nosso propósito, descobrir o nosso propósito, porque isso é muito importante. Muitas das vezes nós vamos precisar passar por curas. Por que isso, Lidiane? Porque muitos de nós recebemos, gente, aquilo que os nossos pais ou quem mais próximo nos criou, né? Essas pessoas receberam e eles nos deram o que eles receberam. Se essa pessoa nunca abraçou, nunca acolheu, essa pessoa na qual te criou, provavelmente você talvez seja uma pessoa que não gosta de abraço. Talvez você não saiba amar, você não saiba também receber amor. E a gente precisa se curar disso. A gente precisa buscar qual o nosso propósito. E às vezes, para entender o nosso propósito, nós vamos precisar entender quais são as nossas curas. Do que eu estou fugindo, por exemplo, quando eu corro de um abraço, quando eu não gosto de abraçar, não gosto de receber. Do que eu estou fugindo quando eu não consigo ter uma conversa séria, olhar nos olhos da outra pessoa que eu preciso conversar. O porquê que eu tenho esse ego tão elevado, enfim. Todos nós precisamos e temos alguma coisa para curar dentro de nós. Por quê? Porque todos nós temos um propósito de vida. Deus não nos colocou aqui à toa. Para vivermos o nosso propósito, nós temos que viver o tempo de espera. Porque, normalmente, esperar não é agradável. Gente, eu me lembro assim com tanta clareza a minha impaciência de esperar numa fila de banco. Eu sou da época de fila de banco, né, gente? Ainda tinha fila. Hoje em dia quase não sei, praticamente não frequento. Mas tinha. Hoje em dia resolve praticamente tudo pelo telefone. Ou no fila do supermercado. Gente, hoje eu olho assim, e não é uma crítica, tá? É só um alerta mesmo. Houve um tempo que eu já critiquei também, tá? Então, pra chegar, né? Houve o tempo que eu vivia a impaciência, houve o tempo que eu criticava as pessoas que eram impacientes, e hoje eu olho e falo: meu Deus, né? Como que a gente reclama de coisa boba? Reclamar de estar numa fila. Criar caso. Tem pessoas que vão lá e fazer aquele auê. Gente, tira aquele tempinho ali. Se você tá reclamando... Olha só, se um ser humano maduro está reclamando por um tempo de fila, são coisas que a gente vai viver, tá, gente? Coisas entediantes que a gente vai viver. Por que eu quis falar isso aqui agora? Porque se a gente não consegue passar por uma coisa simples dessa, mas eu tô atrasado, tô com pressa, preciso trabalhar, todo mundo tem com alguma coisa. Todo mundo vai ter algum problema, tá? Tô com pressa, tá atrasado, tem que cuidar de alguém doente, todo mundo está vivendo alguma coisa. O que cabe a nós é nos colocarmos também no lugar do outro. Eu estou num momento de espera, mas a minha amiguinha ali também pode estar num momento de espera. Eu não sei o que o outro está vivendo. Por isso, praticarmos a nossa empatia com o nosso próximo. Se a gente não está, como eu estava falando, como se diz assim, alinhados em esperar numa fila, gente, e quando a gente passar por situações piores de perder alguém,
Se tem uma coisa que nós temos a certeza, nascemos e morremos. Entende que a gente precisa passar por situações pequenas e entediantes para que estejamos preparados para viver outras grandes? Quando você limita o seu filho a viver uma situação de tédio, você está limitando o seu filho a estudar um livro grande, por exemplo. Entende o que eu tô querendo dizer? Às vezes a gente não pode pular as etapas da vida, então a gente precisa passar por isso, e para isso a gente precisa confiar. Eu não posso virar simplesmente, às vezes, meu menininho de 4 anos fala assim, ai, porque eu queria fazer isso, porque... Não, vai pegar um livrinho, vai folhear um livrinho, vai colorir, porque ele precisa viver coisas entediantes na vida dele. Ele já precisa começar a entender, por exemplo, tem 4 anos e meio, que ele vai para uma missa e ali não é mais lugar dele levar brinquedo. Por quê? Porque tem dias que eu, adulta, já domada, vamos dizer assim, domando, vou estar com preguiça de ir na missa. Gente, eu sou humana. Só que eu sei que eu preciso ir. E eu preciso treinar o meu filho de 4 anos, 5 anos, para entender isso. Porque senão ele não está preparado para isso. O que eu tô querendo dizer com isso? Não pule etapas do seu processo de propósito. Viva o que você tem hoje para viver, sem reclamar, sem achar que tudo é frustrante, que você não pode perder tempo com isso, como se disse, é a última bolacha hora do pacote. Não, vamos olhar para dentro. Talvez você precise ficar numa fila 40 minutos, 1h30. Começa a notar uma coisa, quando a gente reclama de pequenas coisas, como a fila do supermercado, como esperar para ser atendido no hospital, enfim. Você já teve a sensação de que as coisas realmente começam a parecer acontecer? Gente, eu já vivenciei isso no meu lar. Reclamava da fila do banco. Aí tá no trânsito, a fila fica maior. Sinal. As coisas começam a aparecer. Sabe por quê? Deus tá ali te moldando. Você é um ser humano adulto. Controla essa criança de 15 anos que tá gritando aí dentro e tá querendo pular etapa. Se você pulou etapa, se você não consegue controlar essas coisas, nós vamos ter que voltar lá atrás e domar essa criança, esse adolescente que tá aí. Porque senão você não vai viver o propósito de Deus. Ou vai doer demais. Porque ele não falou também que não ia doer. Pegue a sua cruz e venha comigo. Se ele sofreu numa cruz e ele tá pedindo pra você pegar a sua e ir, você acha que você vai passar ileso. Só vida boa. Sem dor. Aceite a sua cruz para que você possa viver o seu propósito. Deus abençoe o dia de vocês.